Iniciando a nossa terceira aula de como conseguir um emprego, vamos aos tópicos. 4 tópicos serão abordados nessa aula, também pelo Jefferson, que você já viu na aula anterior. Tá? Primeiro, sua posição perante a vaga. Será que essa vaga é para você? Você vai aprender a avaliar esse conceito e as técnicas para identificar se a vaga realmente serve para você. Gênero e experiência. Existem vagas que aceitam só homem, tem outras vagas que aceitam só mulher. E também a experiência sua, será que você se enquadra nessa vaga? Requisitos técnicos e comportamentais. Existem empresas que preferem contratar pelo estilo, pelo perfil comportamental e não pelos conhecimentos técnicos. E também o posicionamento financeiro. Será que essa vaga vai valer a pena o salário que você vai ganhar? Mais ou menos? Um salário maior ou menor? Ou você está se mudando de cidade? Como avaliar se essa vaga realmente vai valer a pena para você? Vamos lá? Dá-lhe aula. Então, etapa 3. Nossa, meu 3 está horrível. Posição. Então, posição. Pessoal, tem A. No item A, você tem que analisar a candidatura da vaga. Por quê? Existem várias empresas que têm suas próprias políticas de plano de cargos e salários, e os requisitos não são padrões. Mas existem alguns requisitos que são padronizados de uma empresa para outra. Eu posso ter o mesmo requisito em várias empresas. Por exemplo, eu procuro um desenvolvedor na área que desenvolva na linguagem Java. Beleza, isso vai estar em todos os requisitos. Porém, algumas empresas consideram júnior de um jeito, pleno de outro. Por isso que é interessante você entrar no requisito da vaga, ler os requisitos. Tem empresa que não coloca, então você manda e-mail, entra em contato para entender quais são os requisitos e colocar o seu currículo em paralelo para validar. Então, analisando essa posição, eu tenho que saber, o júnior daquela empresa pode ser um sênior para outra. E o sênior daquela empresa pode ser um engenheiro de software de inteligência artificial, um negócio fora do cara trabalha na NASA. Cada empresa tem as suas exigências e a sua posição. Então, analise o seu currículo, olhe os requisitos de cada vaga, não se vincule apenas assim, programador sênior, programador pleno. Olhe os requisitos, porque às vezes coloca-se sênior e a exigência é como se fosse o júnior de um outro grupo, de uma outra empresa. Porque cada empresa, como eu falei, tem uma política de cargos e salários, tem um plano de requisitos, de crescimento de carreira diferente. Isso não é padronizado no mercado. O que você vai achar padronizado é desenvolvedor Java. Porém, dentro do próprio Java existem alguns números aí, né? Eu tenho Java 5, Java 8, Java... E algumas empresas exigem que você tenha um conhecimento e experiência específica naquilo. Então, dentro da posição que você vai trabalhar, serve isso para as outras profissões. Por exemplo, eu quero um engenheiro civil de obras públicas, né? Então, esse requisito vai direcionar. Não é só um engenheiro, é um engenheiro que tenha experiências em obras públicas, que já atuou em projetos públicos, né? Por que isso? Porque aquela empresa tem um requisito específico, né? E o júnior, sênior e pleno, em algumas empresas pode ser por causa do tempo de experiência, em outras por conhecimentos técnicos. Então analise muito bem os requisitos, posicione o seu currículo dentro desses requisitos e compare. Lembra lá atrás eu falei dos gaps? Esse é mais um gap que você tem que analisar, para você não dar um passo em direção de algo que realmente já está nítido que você vai ser eliminado nesse processo seletivo. Então, a posição é tão importante quanto. E outra, eu acabei de me formar e eu já sou engenheiro? Não, você tem a formação de engenheiro. Eu sou engenheiro e trabalhei na empresa de engenharia do meu pai. Eu sou um engenheiro que eu posso participar de outros processos seletivos? Talvez. Tem que analisar muito bem, porque dependendo da empresa que você vai, ele pode ter um certo preconceito de algumas obras que você participou. Com certeza, o meio corporativo, como você vai receber muitos currículos, a gente aqui recebe vários, eles vão analisar isso, né? Da onde a pessoa está vindo? Uma empresa que eu nem conheço. Não, está vindo de uma empresa
multinacional, ele fez obras, ele é engenheiro e trabalhou em obras em Angola, trabalhou em Cuba. Essa pessoa, se dependendo da contratação e da empresa que está contratando, é mais interessante porque ele já tem uma certa experiência com grandes obras, com empresas de grande porte, do que outras. A mesma coisa vale para desenvolvedores de software. Eu estou contratando um desenvolvedor e um dos requisitos, que às vezes acontece muito em inglês técnico, eu não tenho inglês técnico. Vá desenvolver o inglês técnico, porque ele vai ajudar você a se posicionar nessa vaga. Eu não tenho isso. Você tem que conhecer o que você tem, quais são suas forças, suas fraquezas e você se posicionar. Senão você vai mandar o seu currículo, vai se candidatar à vaga que está na cara que não vai passar daquilo. Vai chegar lá, o recrutador vai olhar e você já está eliminado. Então, se posicione no mercado de acordo com o que você tem de formação e conhecimento. Continuando a posição 3, nós vamos falar agora, dentro da posição, para vocês, vamos falar um pouquinho do sexo, né, que no caso é o gênero, né, e o tempo de experiência. Minha letra tá horrível, gente, não olhem isso. Pensando assim, existem algumas empresas, por isso você tem que entender onde você vai se candidatar, que ser homem ou mulher faz a diferença, né? O ambiente onde você vai se posicionar. Eu sou mulher, eu sou engenheira e eu estou me candidatando a uma vaga de engenharia numa empresa tal. Tem empresa que só de saber que você é mulher, ele não vai falar para você, mas ele vai eliminar você. Por isso você tem que fazer o estudo antes, para não investir tempo e recurso numa posição que você vai ser eliminado. Então, algumas empresas, o sexo, né, o gênero que você tem, faz a diferença. Então, não se candidate, se você é homem, para uma vaga que você vê que na empresa só tem mulheres naquela vaga, vai ser muito difícil, porque o recrutador vai olhar, nossa, só tem mulher, eu não enxergo um homem. É uma questão cultural daquela empresa. Então, tem que ser respeitado. E a outra questão é a qualificação. Todo mundo tem formação, por mais que você conheça, pense num desenvolvedor. Na empresa lá todo mundo tem formação superior e tem pós-graduação. Eu não tenho, mas eu sei programar, eu sou um programador C# e quero entrar. O recrutador, provavelmente, por uma questão cultural, ele vai eliminar seu currículo. A não ser que seja uma indicação, seja algo muito forte, mas mesmo assim as suas chances caem bastante. Por quê? É uma questão cultural. Isso vai muito da cultura da empresa, por isso você tem que se posicionar e entender a cultura da empresa. A outra questão é a idade. Né? Eu já tive vagas onde a exigência era uma pessoa bem mais velha, enquanto outras era uma pessoa nova. Isso não fica explícito no processo seletivo, isso fica internamente. Na hora da gente selecionar o candidato, a gente vai dar preferência. Mas por que vai dar preferência? Todo mundo é igual? Mais ou menos. A gente que entende um pouco de psicologia humana, a gente sabe que uma pessoa mais velha tem uma tendência de trabalhar de uma forma e uma pessoa mais nova outro tipo de tendência. Um exemplo disso muito comum se você analisar algumas grandes corporações, grandes empresas, eles têm uma preferência por pessoas mais velhas. Os novatos estão ali dentro dos cargos de trainee, de estagiário. É raro eles contratarem uma pessoa nova para uma posição mais alta. Por que isso? Porque eles têm um plano de carreira longo. Né? Então o cara entra lá como júnior, como trainee, e depois de 10 anos ele começa a ascender na carreira. Então, quando você tem uma pessoa que é sênior nessa organização, ele já tem mais de 40. Então, essa empresa ela não vai querer colocar um jovem num ambiente de trabalho dominado pelos tiozões, né, pelo pessoal mais velho, porque isso vai dar conflito. E uma das coisas que as empresas, principalmente os RHs, eles se blindam é de potencialmente trazer um conflito para dentro da organização. E a questão idade, questão gênero, traz conflito. Conflito dentro do setor. Eu já tive empresas que chegaram currículos de desenvolvedores mulheres e eu, infelizmente, eu não pude levar para frente o processo seletivo porque o ambiente era dominante por homens, né? Isso é até ruim falar, mas é a realidade. E existia uma cultura, não é machismo, né? Eu não vou entender desse lado. Não veio uma escolha e falou, não quero mulher. Mas nós, analisando a cultura, analisando o jeito deles trabalharem, uma mulher naquele ambiente,
ia provocar um estresse desnecessário. Então, automaticamente, se eu tenho um candidato homem e eu posso dar preferência, eu vou contratar. É a mesma coisa em ambientes que eu tenho muitas mulheres e eu não vejo, não encaixo na cultura ali daquele grupo um homem, né? Não vai ser aderente àquela cultura. A questão de idade é muito comum. Eu já tive empresas que contrataram e deram preferência. Eu quero uma pessoa para a área de desenvolvimento nessa linguagem e que tenha na faixa de 50 anos. Aí você imagina, nossa, que dificuldade de achar. Mas é uma exigência, por quê? O grupo que atuava lá dentro, o tipo de maturidade, eu estou dizendo não maturidade profissional, estou falando de maturidade pessoal, que a empresa queria, um jovem não teria. Então, eu já ouvi muito de empresas falar assim, eu não quero jovem, porque o jovem vai vir, vai passar 2 anos e vai embora. Uma pessoa mais velha, existe uma tendência a buscar mais segurança e acaba sendo preferencialmente em alguns grupos e algumas culturas. Juntamente a isso, a gente tem que analisar também que algumas qualificações em certas empresas fazem parte da cultura, né? Eu tenho um aculturamento ali de que eu preciso ter uma pessoa com formação acadêmica em tal universidade. Né? Aqui em Maringá mesmo existem empresas que, se você olhar no setor, só tem gente formada na Universidade Estadual. Né? Eles dão preferência. E quando vem alguém de outra formação, no próprio processo eles não falam que é isso. Mas existe uma percepção muito leve de que ele é formado em outro tipo de universidade. É uma questão deles, é a cultura da empresa. Eu não posso obrigar a empresa a contratar uma pessoa por mais que tenha os requisitos, porque daí vem a questão de empatia, e empatia eu não controlo. Eu tenho empatia por pessoas para trabalhar comigo no meu setor que tenham mais ou menos a mesma experiência de vida, que tenham passado pelos mesmos caminhos. Isso é muito de ser humano para ser humano. Então, uma das questões de posicionamento é essa questão da experiência que eu tenho, né? Experiências em empresas que prestam serviço para tal setor, e questão de gênero, e a questão da onde eu me formei, onde eu estudei, se é público, se é privado, se eu tenho pós-graduação fora do país, se eu fiz intercâmbio. Em algumas empresas isso é muito de cultura e faz muito sentido. E também a questão da idade. A idade, em alguns casos, ela pode eliminar o candidato. Não que a gente hoje está contratando, eu não contrato pessoas mais velhas. Não, mas dependendo da cultura, dependendo de quantidade de pessoas que eu tenho naquele ambiente, com aquela idade meio parecida, talvez faça sentido para aquela empresa manter o padrão de idade, né? Entre 25 e 35 anos, entre recém-formado até 25 anos, e tem empresa que prefere pessoas mais velhas, né? Pessoas que têm uma certa robustez profissional, entendeu? Então pensem nisso, analisem isso. Lá na planilha vão ter algumas questões para vocês preencherem relacionadas a isso. Letra C da etapa 3, posição, que parece redundante, mas eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão de aderência ao cargo desejado, né, que são os requisitos técnicos e comportamentais. Toda vez que uma empresa ela publica uma vaga ou publica uma posição, existem alguns requisitos, lógico, depende do nível de organização, alguns requisitos comportamentais. Por exemplo, a empresa pede lá resiliência, oratória, comunicação, boa comunicação, bom relacionamento. E lá atrás, na primeira etapa, eu comentava isso com vocês, de que você tem que analisar isso muito bem para poder direcionar a sua carreira. E realmente tem empresas que vão falar assim, para essa vaga eu tenho que ter uma pessoa comunicativa. Eu não sou comunicativo. Realmente você tem que anotar, eu não sou comunicativo, eu não gosto de me comunicar, eu gosto de trabalhar quietinho no meu canto. Isso acontece muito no setor de tecnologia. Às vezes você tem desenvolvedores que não são muito de se comunicar, não gostam de ter relacionamento com o cliente, então tem que ter atenção nisso. Né? Porque o cliente fala uma língua e o desenvolvedor às vezes fala outra, e isso pode gerar conflito, e tem gente que não está preparado para esse conflito. Tem a questão de resiliência, eu trabalho num setor de suporte que é pressão, e eu não tenho resiliência, eu perco a paciência muito fácil, eu levo as coisas para o lado pessoal. Eu tenho que me conhecer e olhar que nos requisitos certos comportamentos que são exigidos, eu não atendo. Ou eu me desenvolvo, ou eu não vou para a briga nessa vaga. Não é só questão técnica. No item anterior, na etapa 2, eu falei um pouco da posição.
do nível de conhecimento, porque a gente falava muito de conhecimento. Conhecimento é importante, é algo que você tem que ficar atento na hora de se posicionar no mercado, em qual nível de vaga que eu tô, que eu vou, mas agora na letra C, eu quero que você olhe realmente os requisitos, porque vão ter requisitos comportamentais que são clássicos, mas tem aqueles que são bem específicos de empresa para empresa. Algumas empresas pedem assim, inovador, né? O que é inovador? Cara, uma pessoa inovadora é uma pessoa que está um pouco inquieta, sempre está buscando melhoria, é uma pessoa que não fica esperando, sempre foi assim, isso aqui vai ser assim e vai ficar assim para sempre. Às vezes a pessoa quer uma pessoa, e vai perguntar isso na entrevista, tá? Na parte de entrevista eu vou falar um pouco disso. Ela vai perguntar, vão fazer perguntas, o entrevistador ou o pessoal da área técnica, cenários e momentos em que você foi inovador. E o que foi essa inovação? O que você gerou de inovação? Então, são momentos em que eu participei de discussões, eu discuti com as pessoas e gerei algo inovador. Ou sempre tenho assim, eu sempre busco algo para melhorar, para buscar. Esse às vezes é um requisito e você tem que analisar se você realmente tem. Se você é uma pessoa que às vezes eu sou mais tranquilo, eu gosto de tranquilidade, eu não gosto de muita coisa nova, eu não gosto de ficar mudando. Você tem que se conhecer para entender os requisitos, para ver se você vai se posicionar, até porque às vezes na entrevista isso passa batido, mas na hora que você entrar na empresa, você vai ver que o ambiente é tão dinâmico e você não é dinâmico. Você tem a gente nas ferramentas de assessment, nós falamos que tem a questão de segurança, estabilidade bem alta, né? Eu gosto de tudo, eu não gosto de mudança, eu gosto das coisas tranquilas. E tem gente que é o contrário, eu gosto de mudança, fazer todo dia a mesma coisa. Eu não conseguiria trabalhar no setor público porque ia ser para mim, ia ser desmotivador. Eu não consigo, eu quero cada dia fazer um desafio novo, uma coisa nova. E praticamente em alguns setores, todo dia a mesma coisa, a mesma rotina. E eu não gosto de rotina. Então, na hora que eu vou me candidatar a uma vaga ou entender a cultura de uma empresa, eu tenho que entender essa empresa, a atividade que eu vou fazer lá dentro vai ser uma coisa rotineira, padrão, e eu não gosto, nem me candidato. Nessa posição eu já nem entro. Mas eu estou precisando de emprego, eu estou desesperado, como eu falei em vídeos anteriores. Calma com o desespero, siga as etapas, que isso é técnico. Você vai conseguir a oportunidade que você quer alinhado com você. E aí você vai ter sucesso na sua carreira. O desespero, vou me candidatar ao máximo de vaga possível. Você vai, mas dentro do seu perfil. Vou me candidatar ao máximo de vaga possível dentro do meu perfil cultural, dentro do meu perfil comportamental. E é nessa posição que você tem que ficar. Pensando numa questão para vocês entenderem, eu tenho que me posicionar às vezes comercialmente. Eu vou vender celular para quem quer comprar celular, né? A pessoa não gosta de celular, não usa aplicativo, não gosta nem de tirar foto. Para que eu vou oferecer algo que ela não vai usar, né? Eu não vou atender esse cliente. É a mesma coisa, você tem que pensar que você é um produto e você vai oferecer o seu serviço para uma empresa. E para que eu vou oferecer um nível de comunicação e relacionamento alto para uma vaga que não faz diferença? Quer ver um exemplo? Tem muito vendedor, né, que trabalha em empresa e ele odeia trabalhar numa salinha fechada e ficar no telefone. Ele gosta de viajar, de sair. Ele tem que se conhecer, ele tem que entender isso daí. Porque às vezes a posição que ele vai ter numa empresa é só telefone, mandar orçamento e fechar. Às vezes ele vai ganhar até bem, mas pelo fato dele ficar estático num lugar só, todos os dias, e ter essa rotina, isso vai começar a causar indiretamente aquela sensação assim: eu não sei porque eu tô infeliz. Eu tô ganhando dinheiro, mas não sei, falta alguma coisa. Cara, tá faltando sim você trabalhar naquilo que você gosta, de ter o ambiente e a cultura que você se adere. Então, enquanto você não tiver isso, você vai continuar infeliz com dinheiro. É melhor estar feliz com pouco dinheiro do que você tá ganhando bem e tá num lugar que você não quer ir trabalhar, que você faz atividade e não se dedica. Por quê? Todo dia você senta, olha para a parede, olha para o computador e você gosta de ver gente diferente, gosta de estar na estrada. Então tenta se conhecer, tenta entender. Quer ver um item legal? O pessoal de agro, né? O pessoal que trabalha com veterinário. Tem veterinário que gosta de estar com bicho grande, né? Com os animais de grande porte.
E se ele trabalhar com animais de pequeno porte, pet, ele se sente mal, ele não consegue. Então, isso é um requisito comportamental, cultural, que ele tem que se conhecer, tem que analisar nas vagas e tem que ser sincero. Eu já fiz processos seletivos para a área de agronegócio e uma das exigências era uma pessoa que gostasse de animais de grande porte. E quando você acha a pessoa que gosta, e ele vai trabalhar lá, desculpa o termo, mas ele vai pisar na merda, vai cuidar de vaca, né, e vai fazer vários trabalhos, ultrassom, ele tem que gostar, porque o cara que gosta de pet trabalha um pouco mais limpinho, ou o cara que gosta só de viajar e vender produto, são perfis diferentes, né, tem gente que gosta de ir lá atender o bicho, né, o animal de grande porte, e não gosta de conversar muito, ele não é comercial. E o outro é comercial, ele quer só vender, ele não quer ficar sujando as mãos. Então esse autoconhecimento, para você poder se posicionar, é muito interessante. Tranquilo? Pega essas dicas, siga essas etapas e depois vai ter uma etapa técnica para a gente junto preencher a planilha e vocês vão começar a entender o que eu estou falando. Agora nós vamos falar do item D. Qual que é o item D? O item D é o posicionamento financeiro. Por quê? Da mesma forma que a gente comentou no item anterior, nós colocar o nosso currículo, ou colocar o nosso conhecimento à disposição do mercado, eu tenho que analisar financeiramente também. Por quê? Eu não vou me posicionar numa vaga onde eu ganhava mais, um salário maior, para um salário menor dessa vez. Então, como que funciona hoje? Eu estou analisando os requisitos, beleza, minha candidatura, tá tudo ok. Gênero, experiência, minha idade, tá tudo ok as questões dos requisitos técnicos, comportamentais, mas eu não posso esquecer do detalhe do item financeiro. Por quê? Tem vagas que eu tenho um salário muito alto e às vezes o meu último salário era baixo, né? E isso pode diminuir um pouco a imagem da questão, assim, denegrir um pouco o meu currículo, né? Falar assim, nossa, mas ele ganhava tão pouco e tem tanto conhecimento, pode dar a ideia de que eu não tenho um valor interessante no mercado. A mesma coisa acontece ao contrário. Eu tenho, o último salário meu era de R$5.000 e agora eu estou buscando uma posição que ganha 2, porque eu estou desesperado. Como eu venho falando nos outros vídeos, pessoal, não se desespere, porque se desesperar para buscar uma posição no mercado, isso daí pode atrapalhar você. Então, você tem que direcionar a sua posição financeira, no caso de o que eu quero ganhar, quanto que eu estou valendo no mercado, de acordo com a minha última posição. Então, se eu ganhava R$5.000, eu estou me candidatando a uma vaga de R$2.000, provavelmente na hora que o recrutador pegar esse currículo, ele vai descartar. Por que ele vai descartar? Porque ele vai ter a impressão de que você vai ficar naquela vaga um pequeno período e posteriormente, surgindo uma oportunidade de ganhar mais, que vai acontecer, porque às vezes você vai continuar procurando, ele vai embora. Esse cara vai procurar outro emprego, outro trabalho. Então, a posição financeira também é tão importante quanto as demais. Eu tenho que me posicionar financeiramente para saber se dentro desse mercado que eu estou colocando o meu currículo, o porte da empresa que pode pagar esse valor, né? E dentro disso eu vou ter mais chances de participar desse processo seletivo. Existem empresas que elas não analisam apenas na hora que você está fazendo. Depois você fez o recrutamento, escolheu o candidato, na hora que ele entrega a carteira de trabalho, tem empresa que olha qual era o último salário e compara com o que foi dito na entrevista. Por isso, não mintam. Se eu ganhava 5.000 e eu ganhava 2,5 para tentar participar de um processo porque eu estou desesperado, é ruim, não façam. Nem entrem em certas vagas em que você tinha uma posição maior, a não ser que seja uma indicação, mas essa percepção do recrutador e da pessoa que vai fazer a triagem, ou na própria entrevista, de que, mas ele ganhava tão bem, está aceitando um valor baixo, isso pode soar muito ruim para você e te atrapalhar na hora de ser escolhido entre outros candidatos. Então a posição financeira também deve ser levada em conta. Quanto eu ganhava e quanto que se paga nesse mercado? Ou quais as empresas que pagam paralelo ou parecido com o que eu ganhava, porque eu não vou mandar meu currículo para uma empresa que às vezes é de pequeno porte, eu trabalhava numa grande que pagava muito mais, tinha mais benefício.
né? A não ser que tenham algumas questões que sejam relevantes, por exemplo, mudança de cidade. Eu ganhava muito bem, mas eu morava em São Paulo, eu tô vindo para Maringá. E por uma questão pessoal, eu morava no Rio de Janeiro, eu tô indo para Floripa. São questões que devem ser analisadas, mas no grosso modo, tente se posicionar financeiramente a empresas paralelas financeiramente da que você trabalhava. Aí as suas chances são maiores de conseguir uma vaga e de passar no processo seletivo com mais tranquilidade. Gostaram dessa aula? Viram só como fica fácil você parar de perder tempo se você começar a avaliar realmente quais vagas é para você e parar de ficar desesperado e realmente atacar as vagas que são do seu perfil? Então essa foi a nossa terceira aula. Daqui 2 dias nós vamos enviar a quarta e última aula, onde eu vou apresentar a plataforma com o curso completo por dentro, a lista de benefícios, a lista de estudos, todos os bônus, os acompanhamentos e também no final você vai ter uma surpresa, cara, incrível. No final do quarto vídeo, lá no final, você vai ter que esperar 2 dias. Fica ligado no e-mail, fica ligado aqui nas redes sociais. No quarto e-mail, no final do vídeo, vai ter uma surpresa que você não pode perder.